Santa Catarina. Boas festas. Sempre Rádio Café. São 8h04 desta terça-feira, 24 de dezembro. A 101 FM abre espaço agora para conversar com você, ouvinte, sobre um problema recorrente aqui em Xanxerê, que é a questão da falta d'água. Mas antes da gente falar sobre esse caso que começou na última quinta-feira, a gente precisa voltar em um caso de contaminação da água que gerou uma grande falta d'água em toda Xanxerê. Estou recebendo aqui a Ivânia Cristina, chefe de operações da Casan aqui de Xanxerê, para conversar com a gente, poder trazer um pouco do lado da Casan, o que está sendo feito, o motivo dessa falta d'água e se há investimentos previstos para Xanxerê nesse tempo para poder resolver a situação de mais de 50 mil habitantes. Ivânia, bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui na 101. Bom dia, Guilherme. Eu agradeço, primeiramente, pela oportunidade de poder estar explicando o que está acontecendo e o que está sendo feito para melhorar os problemas do abastecimento de água em Xanxerê. Vamos lá, o que está acontecendo, Ivânia? Ou o que aconteceu nesses últimos meses? Então, nós tivemos alguns problemas, alguns bem críticos nos últimos dias, principalmente, que atingiram a grande parte da cidade, né, e que causaram um problema bem sério de abastecimento e que, infelizmente, fugiu completamente do nosso controle. Nós fizemos tudo o que foi possível para retomar o abastecimento o quanto antes, porém, algumas coisas se tornaram um pouco complicadas. Ivânia, a gente teve um caso de uma contaminação que aí é inevitável por conta da Casan, precisa realmente interromper o abastecimento para poder tratar a água de uma melhor qualidade. Porém, na última quinta-feira, a gente recebeu uma enxurrada de reclamações por parte da população. Hoje pela manhã ainda olhava as publicações que nós fizemos e parece que o problema não é resolvido. Falta de água constante. Mas antes de eu falar sobre esse caso de quinta, a gente tem muita reclamação, quase que semanalmente, dizendo o seguinte: Guilherme, aqui no meu bairro falta água todo fim de semana. Guilherme, aqui vem água 2 ou 3 horas. Por que acontece isso aqui em Xanxerê hoje, Ivânia? Então, o nosso maior problema no momento é a capacidade de reservação. Porque a ETA, a estação de tratamento de água, ela tem uma capacidade limitada. Então, ela trata a água, manda para os reservatórios. Não tem como acelerar esse processo. Então, se a nossa reservação não dá conta de suprir o consumo, que é extremamente elevado, principalmente nos finais de semana, na sexta-feira e no sábado, o reservatório baixa e vai acabar faltando água. Lá onde eu moro, as vizinhos reclamam todo sábado. Todo sábado diz que falta água. O motivo é esse. O que a Casan está fazendo para aumentar esses reservatórios, então? Agora, no próximo ano, nós já temos adquiridos 3 reservatórios para serem instalados em Xanxerê, 2 de 300 metros cúbicos, um que vai ser instalado junto ao R3, próximo ao Corpo de Bombeiros, um que vai ser instalado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que também é um local que nós temos bastante problema, e um de 500 metros cúbicos que vai ser instalado na Vila Sésamo. Certo. O prefeito Oscar esteve aqui na última sexta-feira destacando que havia uma possibilidade de parceria com a Casan para ceder os terrenos, o município ceder os terrenos para fazer a instalação desses reservatórios que seriam de alumínio, né? Que a instalação é mais rápida. Qual é a previsão para fazer essa instalação? Isso, nós temos, inclusive, agradecer a oportunidade que nós temos aqui para agradecer a Prefeitura Municipal, porque nós temos uma parceria muito boa, o prefeito tem nos ajudado muito e nós conseguimos esses terrenos tanto para a perfuração dos poços novos quanto para a instalação dos reservatórios junto com a Prefeitura. E a previsão é que seja instalado os 2 de 300 metros cúbicos, que são os de inox, agora já no primeiro semestre de 2025. Eles já estão adquiridos, os terrenos já estão, o terreno próximo ao R3 já está sondado, então já deve iniciar nos próximos dias as obras. O de 500 metros cúbicos, o pessoal, a equipe técnica esteve ontem no terreno, inclusive, fazendo a verificação, e também deve estar instalado até metade do próximo ano. Certo.
eu faço questão de trabalhar em cima de prazos, porque quem fica sem água semanalmente sofre o dobro. E tá cansado, né? Não adianta eu aqui abrir o microfone e dizer que está sendo feito, chamar o pessoal da Casan, porque a reclamação vai continuar. Agora, atrelado à falta d'água, não tem alguma outra forma, que a gente está falando em metade do ano, são um pouco mais de 6 meses se não houverem atrasos, para resolver essa questão de, tá faltando água direto, que infelizmente é o que está acontecendo. A gente está vivendo o Natal, ontem a gente recebeu um novo alerta de falta d'água. Parece que a gente está vivendo em Balneário Camboriú sem praia e com todos os problemas que uma cidade de mais de 100 mil habitantes tem, Ivane, nessa questão de falta d'água. Eu concordo que o nosso problema, ele existe, né? A gente não nega isso. Sabemos que Xanxerê vive uma situação bem complicada. E para nós também é muito difícil trabalhar com isso, né? Não é o que a gente busca, a gente está tentando resolver isso. Inclusive, ontem nós colocamos um novo poço em operação que vai beneficiar o bairro Veneza, a princípio. Dependendo da quantidade de água que esse poço conseguir fornecer, a gente pode ampliar isso. Consequentemente, outras regiões também são beneficiadas, porque a água que iria para o bairro Veneza acaba ficando para outras regiões. Nos próximos dias, nós temos mais um poço para colocar em operação, que fica próximo à Vila União, ali no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que vai beneficiar o Bortolom, o São Jorge e parte do Nossa Senhora de Lourdes, e, consequentemente, também as regiões do centro, que são abastecidas hoje pelo mesmo local desses lugares. Então, aos poucos, a gente está conseguindo fazer melhorias, que são extremamente necessárias, eu concordo com você. Ivânia, e a tarifa? Você já deve ter ouvido muito. Falta água e a tarifa aumentou. Eu senti isso na pele. A gente vive a questão da falta d'água, uma tarifa de 70 foi para 200. E se você parar para ouvir o relato das pessoas na rua, não é muito diferente. O que acontece? A Casan está cobrando pelo ar que passa pelos canos? Não, isso não acontece. É bem importante que cada situação dessa seja analisada individualmente. Nós recebemos reclamações desse tipo praticamente todos os dias na agência. Tem algumas situações que têm que ser verificadas. Primeiro, se não houve um erro de leitura, que isso pode acontecer. Se não houve acúmulo de leitura, porque às vezes, por algum motivo, o leiturista acaba não fazendo a leitura e isso pode ter acumulado de 2 meses o consumo. Se não há algum vazamento interno, que isso é extremamente comum e às vezes as pessoas duvidam de nós e acabam brigando com nós, mas a gente sabe, pela experiência que a gente tem, que isso é bem comum de acontecer e às vezes o vazamento não aparece. Ou é um vazamento que está num cano que está enterrado, está dentro da parede, está embaixo do piso, enfim. Isso é muito comum. Várias situações dessas já aconteceram. E se a pessoa tiver algum problema, vá até a agência. Nós orientamos como fazer o teste para verificar esse vazamento e a gente consegue conceder um desconto na fatura. Falando em desconto na fatura, quinta sem água, sexta sem água, sábado sem água, em alguns casos domingo sem água, aí a gente volta para terça e fica sem até o domingo. Tem desconto na fatura? Porque em qualquer lugar do mundo, aí você vai dizer, não, mas não teve consumo, automaticamente vai vir, mas a tarifa que é cobrada, e eu sei que não é uma responsabilidade sua, é uma lei estadual que rege todo o sistema e vai acontecer em qualquer município onde a Casan opera, mas acaba se tornando um pouco injusto com a população que não recebe água na torneira, Ivânia. Não tem desconto na fatura, então? A Casan, na verdade, não estabelece o valor que ela cobra, né? Esse valor é estabelecido pela agência reguladora, no caso de Xanxerê é a Ares, e realmente o que a gente cobra é o valor que passa pelo hidrômetro. Aí você vai me dizer, mas passou ar pelo hidrômetro. Todos os hidrômetros que são utilizados pela Casan, eles têm o selo do Inmetro, eles são aprovados pelo Inmetro e eles são feitos para medir água. Então, o que passa de ar não altera o valor da fatura. Certo. Também foi destacado aqui que vai ser aumentado a quantidade de reservatórios. Mas e a capacidade de tratamento? A capacidade de tratamento da ETA, ela pode ser melhorada. Nós ainda temos uma reserva de tratamento da ETA e para isso a gente está buscando melhorar o sistema de captação. Para isso nós precisamos de mais bombas, que já está sendo adquirido junto à superintendência. E isso vai melhorar praticamente 20 litros por segundo a nossa captação. Ivânia, infelizmente,
quando falta luz aqui em Xanxerê, está acontecendo de falta água. Eu recebi uma informação de que a Casan procurou uma empresa privada, inclusive, buscando o auxílio de um gerador para poder dar continuidade do serviço. A Casan não tem gerador lá, não, onde faz a captação, onde faz o tratamento? A Casan, nesse momento, em Xanxerê, não tem. Nós estamos fazendo algumas melhorias na ETA, inclusive quem passar por lá pode ver que a gente está em reforma, e entre essas melhorias está a aquisição de um gerador. Nós conseguimos, no último episódio que aconteceu na quinta-feira, um gerador com uma empresa privada para nós conseguirmos manter a ETA operando parcialmente. E existe a possibilidade de, já que está tendo uma linha de investimentos, de ser feita, de adquirir um gerador para poder suprir essa necessidade? Haja vista que nós também sofremos muito com a queda de energia e é também uma cobrança que a gente vive fazendo para a Decelt. Com certeza. Existe a possibilidade e existe a necessidade. O pessoal aqui do bairro Pinheiro está falando bastante também sobre essa questão da falta d'água. Um desses reservatórios deve atingir aquela região? O bairro Pinheiro, na verdade, hoje, ele não tem problema de falta de água, a menos que nós façamos manobra para estar abastecendo o bairro Taca, que é um bairro que também vai ser beneficiado agora com essas melhorias que nós estamos fazendo. Certo. Essa questão da manobra, ela acontece de quanto em quanto tempo? Porque se a captação está normal e o tratamento está normal, qual é o motivo de fazer essa manobra que aí tu cobre um santo e descobre o outro, no linguajar popular? Essa é uma ação que a gente evita ao máximo fazer, porque ela não é bom para a saúde da rede, né, de distribuição. Mas em alguns casos extremos nós precisamos manter alguns pontos abastecidos e, infelizmente, outros ficam desabastecidos por algumas horas para isso. Certo. Ivânia, aproveitando, a gente tem visto, né, que começou a cobrança do esgoto. E aí, junto com toda a cobrança, surgem os ruídos. Dentro desses ruídos está de que nem tudo aquilo que eu consumi de água foi para o esgoto para ser tratado. Água que foi para o jardim, que foi para... Enfim, né? Tô trazendo aqui o relato de um ouvinte, por exemplo. Como é que funciona essa questão do que é consumido de água, é tratado no esgoto? Então, mais uma vez, isso não é estabelecido pela Casan, né? Isso é estabelecido pela agência reguladora, essa forma de cobrança, que o que se consome de água é o que se paga de esgoto. Mas não veio lá a normativa e é isso que... É 100% sobre o valor, isso? Isso. Você paga mais uma tarifa fixa, que é 43,31, e o que foi consumido. Então, se o cidadão tiver lá R$200 de consumo de água, por exemplo, ele vai ter o mesmo... existe uma previsão dessa conclusão de expansão, porque hoje é o centro e alguns bairros da cidade, né? Isso. Hoje nós temos o bairro Castelo Branco, Centro, parte do Taca, o Matinho, La Salle e Bortolom, também algumas partes. Nós já temos previsto o início das obras para o ano que vem, para estar expandindo isso em algumas regiões do bairro dos Esportes, o La Salle também, e algumas outras regiões do Castelo Branco. Agora, Ivânia, sobre essa questão da falta d'água, a gente vive dois paralelos. O problema da falta, tudo isso que a gente falou até agora, mas também a questão da conscientização da população, né? Que quando tiver água, use de forma consciente. Acredito que a gente também precisa destacar isso, né? A Casan, inclusive, faz muito investimento em cima disso, né? De marketing e tudo mais, para que as pessoas usem a água de forma consciente. Infelizmente, inclusive no meu bairro, final de semana que a gente teve problema de abastecimento, enquanto tinha pessoas da parte alta que ainda não tinham recebido água, tinha outras que já estavam lavando a calçada. Então, esse é um problema que também a Casan enfrenta, porque nós precisamos da ajuda da população, principalmente quando ocorre esse tipo de problema, que quanto mais tiver consumo, mais vai demorar para aumentar o nível do reservatório, mais vai demorar para normalizar o abastecimento, né? Então, sim, as pessoas precisam ter consciência, precisam usar a água de uma forma que seja realmente necessária e evitar o desperdício. Teve um fato particular que eu tinha vontade de chegar e conversar com o vizinho, mas você evita para não criar atrito, né? Mas a cidade inteira falando de falta d'água, o cidadão jateando a calçada, mas enfim.
Agora, é importante a gente destacar sobre esse último aviso que a gente recebeu, né? Sobre a falta d'água para hoje e amanhã. É uma manutenção realmente necessária? Você vai dizer, se está acontecendo é necessária, mas é que a população já veio traumatizada com o final de semana todo sem água. E agora, de novo, deve ter outras manutenções programadas? Como é que está isso para esse final de ano, que é quando o consumo, acredito eu, também deve aumentar? Hoje o abastecimento está normalizado, todas as regiões devem estar recebendo água, inclusive se alguém estiver com algum problema, por favor, entre em contato com a Casan através do 0800 ou do 115, que a gente vai até o local verificar, porque a princípio toda a cidade está abastecida. Esse toda a cidade está abastecida, quer dizer que está indo água para o reservatório ou que ainda tem algumas residências que vão demorar para receber água, como é o caso do bairro Pinheiro que chegou para a gente agora aqui? O bairro Pinheiro deve estar recebendo água, então, como eu disse, se tiver alguma residência sem, por favor, nos comunique para que a gente vá até o local verificar. Esse 0800, ele cai aqui na agência de Xanxerê ou não? Não, o 0800 ele é a central de atendimento da Casan, assim como o 115. E o que acontece? Nós trabalhamos com um sistema. Assim que a reclamação é feita no 0800, nós conseguimos acessar através do sistema. Tá certo. Ivânia, algo mais que você queira destacar para a população em relação a esses problemas enfrentados pela Casan nos últimos dias? Eu gostaria, Guilherme, de aproveitar para explicar o que aconteceu, né, nessa última situação, que foi um caso atípico, né? Não é o normal a gente ficar tantos dias assim com o abastecimento comprometido. E na quinta-feira, o operador que estava na estação de tratamento comunicou que nós estávamos sem energia na ETA. Prontamente nós chamamos a Dicelt, que foi até o local verificar, e o problema não era na rede da Dicelt. Então nós acionamos a nossa equipe técnica de Chapecó, que veio até o local e verificou que era o nosso transformador que tinha queimado. Durante esse período de verificação, nós conseguimos um gerador, então, para manter a ETA em operação, pelo menos parcialmente, e abastecer uma parte da cidade. E conseguimos uma empresa para fazer a troca do gerador, do transformador, no dia seguinte. Na sexta de manhã já foi efetuada essa troca, mas quando conseguimos ligar, restabelecer a energia, houve um curto-circuito na fiação subterrânea da ETA. Então, nós tivemos que fazer a troca de toda essa fiação e, mais uma vez, fazer a troca do transformador, que nós conseguimos apenas no sábado de manhã. Então, durante todo esse período, a parte da cidade não estava recebendo água, porque nós não estávamos conseguindo mandar água para esses lugares. Mas, assim que foi restabelecido, nós já conseguimos tratar a água novamente, mas tem todo o período de normalização do sistema. O que é isso? A ETA, ela trata aproximadamente 86 litros por segundo de água. Como eu já disse, esse processo não tem como ser acelerado, porque nós precisamos prezar pela qualidade da água que nós estamos distribuindo. E algumas regiões só vão receber água depois que o reservatório atinge um certo nível, para que a água tenha pressão de chegar até esses lugares. Então, por isso que algumas regiões da cidade demora mais para receber a água. Como o caso do bairro João Winkler, que foi um dos últimos a receber. Exatamente. Domingo à noite eu ainda estava recebendo ligação sobre esse problema. Ainda falando sobre essa questão da estação de tratamento, a gente recebeu até uma reportagem da UNOESC falando sobre a qualidade da água aqui na nossa região, que, segundo o texto, não era das melhores. O que acontece hoje? Porque, assim, se a água não está boa, a gente acaba desencadeando um problema de saúde pública, né? Aí o pessoal vai bater na porta do hospital, que acaba também gerando outro problema, e assim vira uma reação em cadeia. Como é que está hoje os padrões, a qualidade da água aqui em Xanxerê? A nossa água em Xanxerê, ela é uma água extremamente segura, e a Casan realiza o monitoramento dessas águas, fazendo análises semanais. A ETA realiza análises diárias a cada 2 horas. O Laboratório Regional de Chapecó, que é um laboratório credenciado junto ao Inmetro, realiza análises também, tanto da ETA quanto dos poços, do sistema de distribuição. Nós enviamos também análises para laboratórios terceirizados fazerem análises completas de agrotóxicos, de minerais, enfim, muitas análises são realizadas e nós temos padrões aceitáveis, padrões dentro do estabelecido em legislação. A Vigilância Sanitária do município também realiza monitoramento, então se alguém tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato com a Vigilância para estar solicitando essas análises. No site da Casan também tem disponível.
O aplicativo da Casan destacou ontem, às 11h49 da manhã, uma emergência corretiva devido à execução de serviços emergenciais nos bairros Nossa Senhora de Fátima, São Pedro, Tarumã, Vila Sésamo, Primutá, La Salle, Centro, São Jorge, Esportes, Veneza, Bortolom e João Batista Tonial. O restabelecimento se dará de forma gradual a partir do dia 24, à 1 da manhã, com previsão de normalização do fornecimento até às 4 da manhã do dia 25. Isso não bate com o que você disse que todos os locais estariam com água. Todos os locais estão com água até às 4 da manhã do dia 25 ou não? Todos os locais estão com água nesse momento, o que pode mudar durante o dia. Como eu disse, quando o consumo ele é extremamente elevado, os reservatórios não se mantêm. Nós temos ações propostas também para melhorar o abastecimento que deve regularizar isso, que são as melhorias na rede de distribuição. Nós vamos fazer ano que vem algumas trocas de adutoras aqui no centro da cidade, em locais específicos e estratégicos, aumentando a capacidade das redes, o que também vai melhorar a distribuição de água e vai acelerar esse processo de regularização do abastecimento. Certo. Algo mais, Ivânia? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por vir até aqui a 101 e esclarecer para a população o que está acontecendo nesse momento em relação ao abastecimento de água aqui em Xanxerê. Eu agradeço a oportunidade e a agência de Xanxerê se mantém à disposição da população para sanar qualquer dúvida e auxiliar em qualquer problema. Nós conversamos com a Ivânia Cristina, chefe de operações da Casan aqui em Xanxerê, falando um pouquinho sobre o que aconteceu no último final de semana, que foi um problema involuntário, segundo a Casan, por conta da questão de energia com os equipamentos da rede elétrica, e a gente espera que de verdade, volto a dizer e reconheço, Ivânia, o trabalho que a equipe local da Casan faz para solucionar os problemas, mas quando se trata do aumento de reservatórios, da troca na rede de distribuição, é um problema em nível estadual e o presidente da Casan precisa olhar para cá com um pouquinho mais de carinho. O governador precisa parar de vir para Xanxerê para fazer festa e começar a resolver a situação de fato. São 8h26, você está no Rádio Café com a força de Cressol, Gale Máquinas e Marafim Móveis.